E eu tenho a pergunta aqui do Wilton Santos, superchat do Wilton Santos, muito obrigado, que diz o seguinte: nas redes sociais, o Haddad compartilha mais postagem da Marina Silva e do Boulos do que do Lula ou do PT. Qual é a dele? O que está fazendo no PT? Eles querem criar, isso daí é natural, né? Existe toda uma tendência a criar uma espécie de novo bloco político aí, que está de acordo com o que foi dito aqui. Marina Silva é golpista. A Marina Silva ela é financiada pelo Jorge Soros. É uma pessoa diretamente ligada ao imperialismo e ligada ao golpe. Quando a gente fala que é ligado ao golpe, né, muita gente não entende o seguinte, que entre os golpistas há uma divisão de trabalho. Há aqueles que apoiaram o golpe abertamente, organizaram o golpe, e aqueles que apoiaram o golpe de uma maneira mais discreta, mas mesmo assim apoiaram. Por exemplo, Ciro Gomes, ele esteve na eleição para tirar os votos do PT e garantir a vitória do candidato golpista. Ele é diretamente responsável pela vitória do Bolsonaro. Ele, inclusive, deixou escapar isso daí quando ele começou a falar que a direção do PT era tudo chefe de quadrilha e tudo mais. Então, quer dizer, não é porque a pessoa não esteve lá votando e fazendo propaganda do golpe que ela não faz parte do golpe. A política não é assim. Você tem também os elementos discretos que atuam numa outra área, né? Que procuram manter uma fachada de esquerda e tudo mais. Ciro Gomes, Marina Silva, PSB que eles querem atrair, isso é tudo partido golpista. São partidos direitistas, né? Ligados à burguesia golpista. É preciso fazer um esforço bastante grande para esclarecer isso daí, né? Quer dizer, um bloco como esse não é um bloco contra o golpe. É uma integração ao bloco golpista pela esquerda, por uma ala esquerda. Bom, mais uma pergunta aqui. Agradecer também o superchat da Mayra Barbosa, e também do Daniel Nava Rodrigues. Ele diz o seguinte: chama essa política da esquerda pequeno-burguesa de pragmatismo fantástico. Chamam. Não, ele falou, chamo essa política da esquerda pequeno-burguesa de pragmatismo fantástico. Em algum trecho, em algum momento, ele comentou isso da sua fala. O pragmatismo a gente deve entender também, é muito usado, né, essa expressão pragmatismo. O pragmatismo é um oportunismo absoluto em política, né? Que não deve ser confundido com você ser prático, que é diferente. O pragmático ele não tem princípios. Ele faz as coisas de acordo com a situação do momento. Bom, nós temos uma pergunta vinda lá do Danilo, do Distrito Federal, que eles estão assistindo lá na sede do PCO, lá no CONIC, a análise política da semana. Inclusive, vocês estão convidados, você aí do DF está convidado a participar, assistir a análise política junto com os companheiros do PCO lá na sede. Ele pergunta o seguinte: Dilma disse que não chama fora Bolsonaro porque não é golpista e não pede a saída de um presidente democrático eleito. Isso tudo entre aspas. Gleisi, no dia seguinte, falou algo parecido. Praticamente nenhuma liderança do PT foi vista nos atos contra a ditadura militar. Há alguma tentativa orquestrada do PT de legitimar o governo Bolsonaro e apoiar a burguesia nacional na troca do Ministério Estrangeiro, entre aspas, por um Ministério de Empresários Brasileiros? Sabe qual é o nível de consciência que as pessoas que falaram isso daí, do governo, da legitimidade do governo? Qual é o nível de consciência que eles têm do alcance dessa política, né? Porque a gente conhece muita gente que entra de cabeça na política do outro, mas não sabe qual é o alcance. O alcance dessa política é que você chegaria a um acordo com o governo Bolsonaro, com o bolsonarismo. Você se transformaria numa peça
do esquema do regime bolsonarista tal como ele está se desenvolvendo nesse momento. Eu acho que no caso da Dilma, no caso da Gleisi, isso aí é muito, eles estão refletindo uma pressão imensa que tem dentro do PT. O pessoal fala, não podemos falar em derrubar o Bolsonaro, porque os governadores têm que negociar a venda de castanha de caju com o governo federal, começa essa farofada toda e o pessoal, né, é completamente confuso e se deixa levar. Mas se o Bolsonaro, se o negócio todo é legítimo, toda a luta pela liberdade do Lula e tudo vai por água abaixo, né? Rui, ontem eu assisti um vídeo sobre o Assange, que eu acho que é muito interessante até para ver, que é uma entrevista que o Fernando Moraes fez com o Assange lá na Embaixada, alguns anos atrás, na época que o Temer era presidente. Então, ele fez várias perguntas e tal, né, sobre as coisas que a gente já sabe da espionagem da Hillary, da Dilma e tal. E ele contou duas coisas que eu acho que é importante e que eu queria que você comentasse. Uma é que ele falou que existem duas organizações importantes no Brasil. Uma é a Petrobras e outra é o Exército. Que existe um contrabalanceamento entre quando um está no alto, outro está embaixo, e quando o motivo deles precisarem sucatear a Petrobras para os militares entrar, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Que eu falei assim, o cara falou isso alguns anos atrás e a gente está vendo isso hoje. E outra coisa que eu achei bem interessante que ele falou, que o Fernando Moraes fez essa pergunta, né, que diz que um hacker tentou invadir o sistema eleitoral brasileiro e tal, e que tem gente que diz que isso que não é possível, que o sistema eleitoral eletrônico é super bom. Aí o Snowden falou assim, eu comecei a ser hacker com os 14 anos, e eu já comecei, desde então, a criar sistemas de proteção, tanto é que o Wikileaks ele tem super protegido todas as informações. E é completamente possível fraudar. Então, assim, eu acho que... E ele explicou os métodos, maneiras e tal. Então, eu acho que é super interessante. E é importante, assim, que a esquerda veja, escute ele falar. Porque, às vezes, a gente está falando assim, não, a eleição foi uma fraude. Não, como assim vocês estão falando que a eleição é uma fraude? Vocês são... Não tem nada a ver. A eleição é uma fraude, né? Nem o Haddad falar que foi um processo democrático. A Gleisi, todo mundo fala que foi um processo democrático. Então, assim, o Snowden já estava denunciando que o processo eleitoral era uma fraude e é perfeitamente possível. Então, assim, as pessoas da esquerda precisam assistir e saber exatamente o que o Snowden está denunciando em relação às coisas do Brasil. O Snowden ou o Assange? Desculpa, Assange. É a entrevista do Assange para o Fernando Moraes. Esse negócio do Exército e da Petrobras, eu não sei dizer. O Exército sempre teve um controle, a ditadura sempre teve um controle muito grande da Petrobras e da política de petróleo e da petroquímica, né? O polo petroquímico de Camaçari, que é o mais importante do país, foi impulsionado pelos militares em conjunto com empresas estrangeiras. E, logicamente, né, são empresas poderosíssimas, muito corruptoras, né? E que eles comprem aí uns generais para servir para eles não é coisa pequena, né? Café pequeno. Mas eu não sei direito o que exatamente ele quer dizer com isso, que uma sobe, outra desce e tal. Que os militares vão procurar controlar o que sobrar da Petrobras, aí se sobrar alguma coisa, isso aí não há dúvida nenhuma, né? Os militares, eles são uma burocracia estatal. E como burocracia estatal, eles demonstraram isso na ditadura, eles têm a ambição de controlar aspectos fundamentais do aparelho do Estado. Não só a segurança, não só a informação, mas várias outras coisas. Na época da ditadura, muitos setores econômicos eram controlados diretamente pelos militares. Petróleo, energia elétrica, os correios, vários setores que eles consideravam que eram fundamentais para a segurança nacional, mas na verdade era um gigantesco cabide de emprego de militares aí, né? Onde eles tiravam um dinheiro muito grande.
Bom, com relação à fraude, de fato, é complicado, né? As pessoas que são influenciadas pela imprensa capitalista, pela imprensa golpista, e pela esquerda também, porque a esquerda brasileira é extremamente beata, assim, né? Acreditarem que existe fraude no Brasil, o que é uma coisa estranha, porque a fraude no Brasil é que nem a feijoada, é uma tradição nacional. Sempre houve fraude, né? E enquanto o regime político burguês não for derrubado, sempre haverá fraude, e a fraude ela é altamente escandalosa no Brasil, todo mundo sabe disso. Né? Inclusive as pessoas teriam que pensar um pouquinho no seguinte, no que eles baseiam a ideia de que não há fraude. Por exemplo, veja, para não ir muito longe, o caso do Lula. O pessoal olhou ali e falou assim, nós precisamos que ganhe o candidato do golpe. Mas se o Lula concorrer, vai ganhar o Lula. Então, vamos fazer o processo assim. Mas mesmo assim ele pode concorrer. Não, deixa que na hora H eu falo que não pode. É uma fraude aberrante. E o próprio PT tem vergonha de falar que é fraude. Tanto que apareceu isso daí, né? Que declarações de que o governo Bolsonaro é legítimo. Legítimo... De jeito nenhum que alguém pode fazer. É ridículo falar que ele é um governo legítimo. Mas ajuda a encobrir a palhaçada. Ontem, por acaso, eu peguei uma entrevista bem antiga do Prestes, Luiz Carlos Prestes, na televisão, acho que de 83, 86, uma coisa assim. Ainda era ditadura, mas já... Né, os partidos estavam participando das eleições, já tinha tido a reformulação partidária e tal. Aí o entrevistador pergunta assim, fala alguma coisa da República Velha, então o Prestes fala que na República Velha reunia o pessoal na igreja, o pessoal assinava um livro, e aquele livro já era levado para a eleição, já falsificava todos os votos com aquelas assinaturas. Né? Aí o entrevistador falou alguma coisa assim como que não, mas a situação melhorou, alguma coisa assim. Daí o pai falou que nada, tudo continua fraudado que nem antes. Quer dizer, é uma coisa de senso comum para quem conhece a política, mas a maioria das pessoas leva a sério porque aparece um partido que nem o PT, ganha a eleição, então o cara fala, não tem fraude e tal. Não é verdade, é tudo manipulado. Se eles permitiram que o PT ganhasse, foi por uma consideração política, não é porque o PT, eles não fraudam eleições. A eleição do PT, a eleição de 89, ela foi fraudada. A eleição de 94, ela foi fraudada, além da manipulação óbvia, né, que é uma forma de fraude, ela foi fraudada. É sempre fraudada. Você imagina quem que controla a eleição, mais ainda, pergunta que todo mundo se faz e o pessoal dá a resposta errada. Como é que esse partido odioso, que é o PSDB, governa o estado de São Paulo há 20 anos? Tem duas opções. Ou o povo paulista adora o PSDB, ou isso aqui é uma fraude monumental. Não tem terceira resposta. Não é? Você vai, todo mundo odeia o PSDB. Todos os funcionários públicos, todo mundo. Eles reduziram o estado de São Paulo a uma verdadeira sucata, o estado mais rico do país. É uma sucata. São Paulo é uma cidade hoje que, com essas chuvas que teve agora, você não pode sair na rua. Se você sair de carro, e sem carro você não consegue o que você vai fazer, porque o metrô é desse tamanhinho, você passa horas no trânsito. É impossível transformar a cidade numa cidade impossível de viver.
Quem que fez isso aí? PSDB. E o povo adora o PSDB, vota no PSDB todo ano. Todo mundo ama o Dória, que é louco. Aí entra o governo PSDB e começa, destrói patrimônio público, aprova leis aberrantes e tal, e no ano seguinte todo mundo vota no PSDB. Bom, queria aproveitar e lembrar que daqui a pouco... Só um detalhe, sobre a fraude em instrumentos eletrônicos, o cidadão penetra na defesa militar da China, não vai entrar numa urna? Precisa ser muito simplório para acreditar que isso aí... E tem gente que chega e fala assim, mas como que seria essa fraude? Então a gente fala assim, você nunca participou de uma eleição sindical. Se você tivesse participado de alguma eleição sindical, você já saberia como é que se faz uma fraude. Tem 1001 maneiras diferentes de fraudar. Podia escrever até um manual, né? Como fraudar uma eleição. Bom, queria lembrar que daqui a pouco, logo depois da análise, depois do almoço, vai haver a primeira aula do curso Fascismo, o que é e como combatê-lo. Nós vamos transmitir ao vivo a aula de hoje com a companheira Natália Pimenta, a partir das 16 horas, então fiquem ligados. O curso vai acontecer hoje e amanhã. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui em São Paulo, na Rua Serranos 90, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Venha para cá, dá tempo, assista o curso com a gente. E o curso acontece também no Rio de Janeiro, Maceió, Recife e Brasília. Lá em Brasília, o pessoal está assistindo a análise política da semana, e no Rio de Janeiro também, lá na Rua Taylor 47, na Lapa, o pessoal está assistindo a análise, e depois o curso também vai acontecer a partir das 16 horas lá no Rio de Janeiro, com o companheiro João Pimenta. Então, você que é do Rio, vá para Lapa, lá na sede do Centro Cultural Benjamin Perret, e participe desse curso. Queria agradecer. E aqui em São Paulo, ainda logo depois do curso, ainda tem a banda Revolução Permanente, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Então venha para cá, passe o dia aqui com a gente. Assista o curso e depois ouça uma música aqui com a banda Revolução Permanente, composta pelos militantes do Partido da Causa Operária. Agradecer o superchat do Glicero Cabral, do Marcos Antônio Jorge. Agradecer o mais novo membro aqui, a Sônia Afonso, seja bem-vinda. E o superchat do Elias Moraes. Rui, teve uma declaração do Toffoli bastante preocupante que passou batida por toda a esquerda. Ele afirmou que existe um acordo entre os poderes, judiciário, legislativo e executivo, para enxugar a Constituição. Ele pede para você comentar. O que será isso, né? Bom, primeiro precisa enxugar, porque o que já fizeram em cima dessa Constituição precisa limpar primeiro e enxugar depois, né? Já limparam cada lugar com a Constituição, né? Então, de fato, precisa de uma higienização muito grande. Agora, o que ele quer dizer com enxugar, eu não sei. Provavelmente significa eliminar todo tipo de direitos democráticos da Constituição. É uma maneira calhorda de fazer uma constituinte, né? Porque, o que não é estranho, porque tudo que aconteceu no país é feito nesses últimos anos, é uma forma calhorda de fazer as coisas, né? Até o golpista normal que vai lá e tira o presidente e tal, e toma conta, é menos calhorda do que o que fez o Temer, o que fez o Congresso, essa hipocrisia, cinismo. É tudo muito calhorda, muito cafajeste, né? Então não é difícil que eles façam a cafajestagem de mudar a Constituição aí sob o pretexto de enxugar a Constituição, né? Boa tarde. Meu nome é Bruno e eu queria fazer algumas considerações aqui rápidas com relação à luta da esquerda, que eu acho uma luta assim, bem juvenil, na minha opinião. A esquerda parece que não conhece o inimigo e combate dentro do campo do inimigo, dando resposta para ele.
Para mim, o maior inimigo do Brasil é a comunicação social, que é feita por uma máfia chamada Rede Globo. E tudo que vem a partir da comunicação, vem a partir da pauta que eles instituem. E para mim, a justiça é o inimigo brasileiro, entendeu? E a esquerda fica sempre discutindo dentro dessas pautas, né? O próprio Bolsonaro, ele está, na minha opinião, no guarda-chuva abaixo desse poder, né? Que a elite quis colocar esse cara lá, porque é uma espécie de brincadeira com o povo brasileiro, né? Então eu vejo que é meio que a luta da esquerda é ficar enxugando gelo, né? O cachorro correndo atrás do rabo, porque fica sempre querendo dar resposta porque a Globo fala, porque não tem jeito. A justiça ela é um ornamento jurídico a serviço da elite, entendeu? Então, eu não encontro figuras na esquerda que falam sobre o verdadeiro inimigo brasileiro, né? Porque a luta, para mim, é uma luta do Estado, que a esquerda teria que fortalecer, contra o neoliberalismo, é isso. Ou é um lado ou é outro. E a esquerda fica naquela briguinha de dar resposta, de politicamente correto, de o que vai aparecer na Globo, o que a justiça vai fazer. Quer dizer, nem os parlamentares que estão lá dizem o que a Globo é para o Brasil, que na minha opinião é o grande câncer da democracia brasileira, chama-se Rede Globo, né? Tudo se dá a partir do que se fala ali. E até dentro das nossas famílias mesmo, né? O William Bonner tem mais credibilidade do que o Papa, às vezes, né? E uma sugestão que eu daria assim, por que a esquerda ainda não pensou em ter uma sociedade de consumo de esquerda, onde a gente ganharia poder, entendeu? Não sei, se a gente for considerar só quem votou na esquerda nas últimas 2 eleições, é maior do que qualquer país da Europa. São 50 milhões de pessoas, entendeu? E a gente não tem esse poder, mesmo que o nosso consumo seja pequeno, a gente tem um consumo consciente, né? Mas a gente poderia ter a nossa rede de TV, os nossos sapatos, as nossas camisetas, entendeu? Fazer um estado paralelo, né? De conscientização, talvez, para combater a própria informação que a gente é obrigado a consumir, que é uma informação mentirosa, que é contra o nosso Estado, que é contra o povo, contra a nossa riqueza. Ele proibiu o aumento ontem, né, do diesel e disse que o prejuízo foi de 32 bilhões. Quanto foi o prejuízo entre aspas, corrupção dos 5 anos de Lava Jato? Né? 20 e poucos, né? Então, o cara, numa carteirada de um dia, ele deu mais prejuízo do que dizem que o sistema de corrupção do PT fez durante todo esse tempo, entendeu? Então, eu acho que a classe média ela é muito desinformada. Talvez se a esquerda pudesse dizer realmente quem é o inimigo do Brasil, para a classe média que consome isso todo dia, né? Rede Globo todo dia, ligado em qualquer lugar, talvez a gente conseguisse ganhar poder, né? Porque o que eu vejo hoje é que a esquerda fala para pouca gente, fala para os mesmos. É isso. Obrigado. Só um comentário sobre o que você falou. Eu acho o seguinte, que essa organização ela tem que ser feita por um partido político. O partido político é o que pensa os problemas políticos e organiza as pessoas em torno de determinadas ideias para uma ação política. Nós ingressamos no PT com o objetivo de construir um partido político com essas características. Não conseguimos, né? E finalmente o PT, que é o maior partido político de esquerda do país, ele se transformou numa simples máquina eleitoral. Os dirigentes do PT se deixaram levar por esse ângulo da questão, achando que se eles chegassem no governo, eles iriam ter um poder absoluto sobre o governo, né? E na realidade eles chegaram no governo, perceberam que eles não tinham poder nenhum e acabaram inclusive perdendo todo esse poder. E agora você tem uma dispersão geral aí porque o PT é um partido puramente eleitoral, né? Você vê que até para chamar um ato em defesa do Lula eles têm dificuldade. E essa dificuldade em grande medida está vinculada a isso. O partido eleitoral, o que é? O partido eleitoral atrai pessoas oportunistas. O cidadão quer
o grande salário de parlamentar, né, quer ter prestígio, etc. e tal, e fazer discurso, né, que não resolve nada, vamos falar que é verdade. É o que você falou. Eles ficam lá rebatendo as coisas que a direita fala, que a Rede Globo fala, em vez de ir ao povo e organizar o povo e criar uma rede ampla, né, de solidariedade política entre a população. Agora, deixando de lado o PT, é isso que tem que ser feito. Nós, por exemplo, nós trabalhamos nesse sentido, com os recursos que a gente tem, que é um problema, não é uma coisa muito simples, né? Mas nós estamos aqui, nós temos um jornal semanal, impresso, nós temos um jornal diário na internet, nós montamos esse canal de televisão, estamos organizando o canal de rádio via internet, quer dizer, tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, né? Tem que ser assim mesmo. Agora, é um trabalho que exige um esforço, né? Exige um esforço e exige também que as condições venham a favorecer esse trabalho. Porque em determinadas condições você não consegue fazer nada. Ou muito pouco, vamos dizer assim. Eu queria, antes de passar a palavra para mais um companheiro, agradecer a Heloísa Beatriz Santos Rocha, bem-vindos aí, mais um novo membro. A Cileide Dias, também novo membro do canal. Zé de Rodrigues, seja bem-vindo. Flávia Mello, muito bem-vindo ao canal. Antônio Cláudio Vitoriano, também novo membro. Cris Butner, José Manuel Mendonça, Darcy Regina Veronese, Manuel Veras, Sandra Barros, Sônia Araújo, e todos esses são os novos membros do canal. Muito obrigado e sejam bem-vindos. E também agradecer o superchat do JB Garcia, que comenta que, além do Brasil, a ilusão pequeno-burguesa que tem fé no voto deste regime teve a sua versão Lenin é Rafael e Rafael o apoiou. Deu caca geral. Esse foi o maior vexame da política eleitoral, né? Boa tarde a todos. Rui, eu queria saber o seguinte, você acha que a direita, o pessoal está vendendo assim, que a direita está até ensinando a esquerda a fazer passeata, que não é verdade no caso dos caminhoneiros, que na verdade são trabalhadores, né? Acho que não importa se é de esquerda ou direita. E você falou muito bem aqui hoje que a esquerda está preocupada com essas pautas de costumes. E, por exemplo, no ano de morte, da prisão do Lula, pelo público que tinha lá, você me falou que não tinha, o pessoal está meio que abatido, quieto, e eu fui na passeata de um ano da morte da Marielle. E não sei se muitas pessoas aqui estavam lá, tinha muito mais pessoas. Aí eu imaginei, nossa, na passeata do Lula, né, quando fazer um ano da prisão, acho que vai ter bastante pessoas. E eu vi que não. Então parece que essas coisas de costumes, de preconceito, não que não tem que ter luta, mas está dando mais atenção. E você percebe, por exemplo, o governador do Rio, lá quando o deputado lá, o que foi eleito, rasgou a placa, depois ele foi lá pedir desculpas para a família, né, da Marielle, e ao mesmo tempo tem os snipers matando os membros. Quer dizer, a esquerda dá até espaço, palco para esse pessoal, para ter holofote, e está meio tudo perdido aí, as direções da esquerda, né, de focar, por exemplo, o Brumadinho, a exploração o rapaz falou do capitalismo selvagem, que não teve cuidado com a barragem, que morreu lá mais de 400 pessoas. Está meio que o foco meio perdido, né? Não sei. E falando na questão de fraude de eleição, até hoje eu não entendo porque a Dilma não foi eleita senadora, que até no sábado era que eleita, será, né? Ou o Suplicy, mesmo que estava caindo um pouco na pesquisa, mas a Dilma... E o Witzel também se elegeu. Não, eu acho que sim. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: cuidado com esse negócio dos atos, porque isso daí é muito enganoso, viu?
Você vai num ato, por uma circunstância o ato tem mais gente, o ato tem menos gente. É enganoso, depende muito das circunstâncias. Eu acho que não dá para dizer que a questão da Marielle chama mais atenção do que a questão do Lula, de jeito nenhum. O Lula, se tivesse sido candidato a presidente da República, teria sido eleito, salvo a fraude, né? É a pessoa mais popular do país, isso daí é muito claro. O que há são uma série de problemas dentro desse movimento, inclusive a sabotagem, para que o movimento não ande para frente, né? Isso é outra história. Ninguém quer. Existe uma campanha generalizada para enterrar o Lula de vez. Uma campanha da burguesia que penetra em toda a esquerda. Eu concordo que a esquerda ela é meio juvenil mesmo, infantil. Não diria juvenil porque isso até poderia ser positivo, né? É um negócio meio desvinculado da realidade. Na verdade, nós temos uma esquerda que ela é uma cópia em negativo da direita. A direita vai lá e fala assim, a nossa prioridade é a moral e os bons costumes. Aí vem a esquerda e fala assim, a nossa prioridade é a nossa moral e os nossos costumes. E fica aquele negócio, você entendeu? Uma luta em torno de como as pessoas vão se comportar, o que é meio idiota porque eu, por exemplo, eu como pessoa, eu não estou interessado em ouvir nem da direita nem da esquerda como é que eu tenho que me comportar. Cada um guarda a sua opinião para si, não é? E a esquerda pode ser bem religiosa, bem fanática nessas coisas. Já vi o cidadão fala lá um negócio que a pessoa não gosta e começa a maior briga porque você falou um negócio que a pessoa não gosta. Agora eu vi a crítica ao Haddad, né? O Haddad falou pro Carlos Bolsonaro e o priminho, né? Insinuando que ele é amante do primo e tal, né? Apesar de toda a campanha que eles fazem contra o homossexualismo, e aí já começou todo um negócio que não pode falar que é priminho. A Manuela falou que o Zeca do PT, Tchutchuca, quer dizer, é uma coisa... Isso aí é um atraso de vida total. Né? É um atraso de vida total e não dá para estabelecer essa ditadura monolítica, né? Que é muito... Como é que se diz? É uma apropriação muito grande da vida de um indivíduo. Você ir lá e falar, você tem que se vestir assim, você tem que se portar assim, você tem que falar isso, você tem que ter tal vocabulário, você tem que... Se você não falar do jeito que eu gosto, vou cair de pau em cima de você. Para mim, isso daí é uma coisa incompreensível, né? Isso sem entrar em aberrações ainda maiores, o tipo do penteado, né? Os negros. Um minúsculo movimento antirracista inventou a questão da apropriação cultural, né? Que é uma coisa totalmente sem sentido. Aí fica uma brigaiada, em vez do pessoal compreender qual é o fundamento da sociedade, né? Como é que se desenvolve a luta política, eles ficam nessas coisas. Eu acho que isso daí tem que ser completamente rejeitado do ponto de vista político. Não sei, se a pessoa quiser abrir um cabeleireiro lá e só fazer um tipo de penteado, né? Se entrar lá um loiro que nem o Henrique não quiser fazer trança nele, aí é o dono do salão de cabeleireiro, pronto. Mas na luta política, eu não vejo sentido nenhum nisso daí. Queria só considerar que tem 4 pessoas inscritas ainda, já são mais de 2 horas aqui no auditório. E lembrar para você se tornar membro do canal aqui da Causa Operária TV.
Nós temos aí a Safira Caldas, que se tornou membro, agradecer, e também o Arley Flauzino, muito obrigado por terem se tornado membros do nosso canal aqui e contribuir com a Causa Operária TV. Mais membros aqui, Ariete Costa e Albetiza Moreira de Araújo também, sejam bem-vindas à Causa Operária TV, e Ednelson Cesaretti, mais novo membro. Vamos passar a palavra para o companheiro. Vamos fazer todas as perguntas para encerrar? Boa tarde. Boa tarde, Rui. Rui, eu estive em Curitiba agora na última manifestação, referente ao ano da prisão ilegal do Lula, e já é a 4ª vez que eu vou lá, né? E aconteceu uma coisa surreal. Eu cheguei lá lá pelas 5 horas e estava acontecendo um ato. E depois de 5 minutos que eu estava lá com os amigos, né? Fomos de carro, com a minha esposa, tudo. Eles fizeram, o pessoal da organização lá do acampamento, fizeram um cordão de isolamento e começaram a empurrar todo mundo para longe da área lá, né? Onde está o acampamento e longe da PF. Apagaram as luzes e mandou todo mundo embora. Um jeito bem repressivo, né? Com empurrões, sabe? Não pode ficar na rua, não pode ficar na calçada, não pode ficar no gramado. A gente combinou com a PM. Aí eu falei, amigo, para de me empurrar, eu não combinei nada com a PM. Entendeu? Eu estou aqui por minha conta. E, inclusive, a Edba estava lá no local, e ela estava colocando as faixas no gramado para tirar uma foto, né? Para pegar a fachada da PF. E eles recolheram o material dela, amassando, torcendo. Ela ficou indignada. Ela falou, que isso? Vocês estão fazendo o papel da PM agora? Oprimindo a gente? A gente veio de São Paulo até aqui de 6 horas e vocês estão oprimindo a gente? Empurrando? Então, eu lembrei do que você falou, que está numa nova etapa aí de esquecer o Lula, né? Lula presente, Haddad presidente. É mais ou menos esse que era o clima lá, viu? Infelizmente, parece que os oprimidos se identificaram e aprenderam como ser opressores. Então é só o que eu queria deixar registrado e a minha indignação, né? Porque o militante dirigir 6 horas, teve gente que dirigiu 11 horas para chegar lá e depois ser hostilizado pelas pessoas que estão organizando o acampamento. Então é muito triste isso, né? Saber que parece que já foi dominado, né? Agora eles que estão oprimindo os militantes que vão até lá para se manifestar contra a prisão ilegal do Lula e contra o golpe que o Brasil está sofrendo. É só isso que eu queria que você comentasse alguma coisa. Vamos responder tudo na sequência. Oi, boa tarde. Referente ao comentário do Lenin Moreno, que ele pediu ao governo britânico para não deportar o Assange para um país que tem pena de morte, né? O Assange que revelou toda a podridão lá do governo americano, né? Os assassinatos, né? Os crimes de guerra. Então, o Lennon, o grande traíra, disse que para não matar ele. Aí os Estados Unidos falaram, não, ele pode vir aqui que ele vai ter prisão eterna. O que você acha disso? Eu gostaria de comentar algo bastante concreto, né, que a gente participou no regime militar e politizou naquela época também, né? Só que hoje o que acontece é o seguinte, quando a turma fala que nós saímos de um regime militar e entramos numa democracia, isso é a coisa mais besta que existe, porque foi o maior regime que aconteceu no caso da comunicação, né? Quer dizer, eu, na minha opinião, acho que nós perdemos uma geração todinha nesse processo aí. Porque hoje, para se politizar, nós estamos perdendo o Brasil. A coisa está muito feia, a gente não consegue politizar nem dentro de casa. A coisa está muito complicada,
Porque como é que a gente pode chamar de democracia quando a gente tem apenas um lado da história, né? Hoje nós já temos o meio de comunicação alternativo, mas a gente não dá para mudar isso, é instantâneo também, né? Então está muito difícil da gente politizar. Pô, a gente fez uma greve e colocava 100 mil pessoas no estádio de futebol. Eu participei como comissão de mobilização, né, de uma greve que hoje a gente não consegue mais mobilizar nada. Então, quer dizer, tá muito difícil a gente fazer um movimento para reunir, por exemplo, 1.000 pessoas, entendeu? Então, porque a gente eu acho que a gente viveu todo esse tempo que eles chamam de democracia, os meios de comunicação colocando pessoas para queimar o cérebro da pessoa, porque hoje as pessoas estão imbecilizadas, eu acho. Porque como é que você vai perder direito de aposentadoria, de perder emprego, perder e ficar quieto? Pô, fica complicado, né? Eu já estou aposentado, mas, pô, aposentado, a Lúcia não se aposenta, né? Porque eu ainda tenho um filho, tenho um neto aí que eu vou querer que ele se aposente. Então, eu acho que é uma situação muito complicada que a gente está vivendo, que a turma, eu não sei se a turma não está percebendo, ou se a imprensa conseguiu imbecilizar tanto assim, né? Por isso que a gente fica apavorado, que a gente não consegue mobilizar. A minha angústia é essa, né? A minha angústia é essa, é ver o país sendo destruído e a turma ficar com a bunda na cadeira assistindo a Rede Globo. Eu acho muito complicado. Eu gostaria de uma palavra a respeito disso, se for possível. É isso? Bom, sobre o negócio de Curitiba, é lamentável, né? Só precisaria ver se o pessoal que fez isso daí, eles são oprimidos mesmo, né? Porque dentro da esquerda tem uma camada de classe média alta que está muito mais para o opressor do que para o oprimido, né? Então, tem burocracia também que está acostumada a mandar e conduzir o pessoal no tranco, e precisa prestar atenção. É lamentável. É lamentável e dificulta muito o desenvolvimento da luta, né? Bom, a questão da prisão perpétua é tão desumana quanto a pena de morte, né? Você imaginou? O cidadão vai preso, o Assange tem o quê? 40 anos? Vamos supor que ele fosse condenado à pena de morte e vivesse até os 85 anos. Vai passar 45 anos na cadeia. É uma coisa inimaginável de cruel, né? Como penalidade. Parece assim, parece a Bíblia, né? O cara foi mandado para o inferno e tal. Mas o problema-chave é o próprio Lenin Moreno, né? E o que eu acho que é o mais importante é a fragilidade da esquerda nacionalista desses países, né? Do movimento do Rafael Correia, do movimento do Evo Morales. O Evo Morales entregou o Battisti para a Itália. O próprio PT aqui, que deixou que a Polícia Federal pintasse e bordasse aí durante o governo da Dilma e tudo mais. São movimentos muito frágeis, né? E no caso do Equador, eles foram ao extremo, se elegeram o próprio inimigo. Não é possível que o pessoal não tivesse noção de que isso daí iria acontecer durante a eleição. Meio fora do comum, né? Fizeram um papel tiveram um papel muito desmoralizante nisso daí. Bom, sobre essa questão do companheiro, de que é difícil de mobilizar, eu acho assim, muita gente fala isso, é uma preocupação de muitas pessoas, né? É difícil de mobilizar, não sei o que, tá. Houve época que se mobilizava, agora não se mobiliza. Isso está sujeito a uma série de coisas que não depende de nós, diretamente.
uma mobilização geral, ampla das massas. Não dá para você prever quando essa mobilização vai acontecer e tudo mais. Ela pode acontecer em qualquer momento. Um conjunto de fatores aí pode deslanchar uma grande mobilização. O que eu acho que a gente deve ter sempre presente é o seguinte: a gente não deve ficar excessivamente impressionado com a situação do momento, porque tudo muda, né? Tudo muda, tudo está sempre mudando na realidade, nada está estático, né? E num dado momento, através de uma série de mudanças, uma situação política que parecia completamente paralisada, ela entra em erupção como um vulcão. Eu já vi isso daí, né? Eu acho que nós estamos caminhando para essa situação no Brasil, né? A miséria está chegando num ponto que, associado com a desmoralização do governo, a crise política anterior, essa coisa toda, a situação tende para uma situação explosiva. O que nós devemos pensar não é quando que as amplas massas vão se mobilizar, porque não depende de você, de um grupo, de um partido. O que nós devemos pensar é o seguinte, que as pessoas que são conscientes devem estar permanentemente fazendo o trabalho, né, de organização e de mobilização, educação e organização dessas massas, preparando a situação posterior. Porque também tem a seguinte situação: vem aí a crise, as massas saem na rua, e aí? Precisa ter um direcionamento. Se não houver um trabalho prévio muito grande, não vai haver esse direcionamento. Vocês vejam, por exemplo, nós tivemos aí uma mobilização muito grande na Argélia. Tudo indica que é uma mobilização que está sendo manipulada pelos setores aliados do imperialismo no país, porque o governo argelino, com todos os defeitos que tem e tudo mais, é um governo até meio decadente, é um governo nacionalista, associado com a China e tal. Agora aconteceu a mesmíssima coisa no Sudão. Então, quer dizer, o problema é, quando acontece uma coisa dessa, vai haver aí uma rede organizativa capaz de orientar esse movimento, de esclarecer os problemas, de colocar quais são as tarefas do momento, etc. e tal. Esse aqui é o... São dois trabalhos um pouco diferentes, né? Se a pessoa acha que ele vai ser o estopim direto de uma grande explosão social, ele tende a se frustrar. O papel que você pode fazer é um outro papel, que é você ser, digamos assim, um elemento que faz avançar o processo, mas não um estopim. O estopim, em geral, é dado pela própria situação do país. Você vê, a Revolução Russa, no momento que acontece a Revolução Russa, os partidos de esquerda eles estavam todos gente presa em diversos lugares do país, gente no exílio, estavam dispersos, né? Havia pessoas que estavam no país, operários e tudo mais. O movimento surge como um movimento semi-espontâneo, pressionado pela guerra, pela fome, né? E tudo mais. Só que, qual que é a diferença? Que à medida que esse movimento espontâneo ele tem um estopim, ele entra em erupção, apareceram os partidos que tinham capacidade de orientar esse movimento num sentido determinado, né? A Revolução Russa foi o resultado desse processo. É uma combinação de um processo social geral, né, com a intervenção consciente, organizada, né, de um grupo de pessoas que é um partido político, que tem um programa, que tem ideias, etc. e tal. Então, depois eu acho assim, a gente não deve ceder para o desespero, né? Nós temos que tocar para frente. Quando o Bolsonaro apareceu em primeiro na eleição, o que tinha de gente desesperada no Brasil não era brincadeira. A gente falou, vamos esperar, porque
não há nada decidido ainda, as coisas vão se decidir na luta política que vai se abrir entre o governo Bolsonaro e as massas. E nós vemos que o governo está numa situação extremamente difícil, porque a crise não foi superada, o governo não conseguiu dar uma resposta, né? Existe um repúdio popular muito grande ao governo, etc. E tal. Então, tem que ter um pouco de paciência, um pouco de esperar, ver como as coisas se desenvolvem também, né?